Meu plano de aula foi baseado nos pressupostos de Francisco, que diz que o experimento em sala de aula faz com que o aluno fuja do óbvio e tenha a oportunidade de desenvolver o pensamento crítico. E planejar, segundo Lucchesi, significa traçar objetivos e buscar meios para atingi-lo. E o plano de aula vem para conduzir o professor no melhor caminho do processo de ensino-aprendizagem, proporcionando ao professor a capacidade de se organizar e racionalizar o tempo das aulas de maneira mais eficaz, tanto para ele, tanto para os alunos. E segundo Lucchesi, planejar é decidir antecipadamente o que deve ser feito, ou seja, um plano de aula é uma linha de ação pré-estabelecida. O meu objetivo com esse planejamento de aula é apresentar 2 aulas para explanar o tema das ligações intermoleculares na química orgânica, atendendo os tópicos do currículo mínimo de Química do Rio de Janeiro, que são a compreensão das interações intermoleculares, as interações dipolo-dipolo, dipolo induzido e ligações de hidrogênio, e relacioná-las com propriedades físicas, como o ponto de ebulição e a solubilidade, e relacionar a solubilidade dos compostos orgânicos e inorgânicos e representar as ligações covalentes, ressaltando as características do carbono na formação de cadeias em moléculas orgânicas. O uso do álcool em gel foi bastante popularizado primeiro na época da gripe A, que foi conhecida como a gripe suína, que todos tinham medo de ser contaminados, mas não chegou a ser uma pandemia. Os shoppings, os terminais de ônibus, hospitais, restaurantes e diversos estabelecimentos públicos e privados tinham que disponibilizar o álcool 70 para que as pessoas pudessem higienizar as mãos quando entrasse ali. Por coincidência, foi muito surpreendeu todo mundo, porque nesse mesmo período a incidência de doenças infecto-contagiosas ela diminuiu, mostrando a eficácia do álcool em gel para determinados problemas. Tanto que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela publicou no dia 26 de outubro de 2010, no Diário Oficial da União, uma resolução que se tornou obrigatória a disponibilidade do álcool em gel para limpezas antisséptica das mãos em todos os serviços de saúde. E o álcool ele é eficaz na proteção de diversas doenças. E nem sempre foi do conhecimento das pessoas, porque o uso do álcool em geral, o motivo dele ser eficaz é a sua concentração, que tem que ser pelo menos 70%. E a sua finalidade é para ser usado nas mãos. Então, como muitas pessoas não têm o hábito de lavar as mãos da maneira correta, nem sempre se tem sabão e água por perto, o álcool ele se apresentou como uma alternativa para higienizar essa parte do corpo, principalmente nesse período de pandemia. E a utilização desse produto em gel ou espuma é unicamente para evitar o ressecamento da pele. E a sua concentração tem que ser pelo menos 70% exigida, porque a presença de aproximadamente 30% de água na solução propicia a desnaturação de proteínas e de estruturas lipídicas da membrana celular e a consequente destruição do micro-organismo, com uma maior eficiência do que percentagens menores ou maiores de etanol. E o álcool, nesse último caso, ele evapora muito mais rápido, o que diminui o tempo em que este fica em contato com o micro-organismo, então sendo capaz de eliminá-lo e sendo menos eficaz a ação desse micro-organismo. Bom, eu daria uma aula a respeito das interações intermoleculares e no início eu abordaria os modelos de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Usaria um projetor para exibir esses modelos da geometria molecular, modelos lineares, trigonal plana, tetraédrica, piramidal, angular, todas essas precisariam de uma visualização. Aí também levaria bexigas para encher, montaria os exemplos de segmento de reta, de triângulo, equilátero e de tetraedro,
que indicava que os balões, no caso, eles indicariam, quando eles se afastariam um dos outros o máximo possível, seria da mesma maneira que os pares de elétrons estão ao redor do átomo central de uma molécula, que também tenderão a se afastar ao máximo porque possuem cargas do mesmo sinal. E eles só visualizariam esse processo através de algum recurso didático. Eu usaria esses dois e em seguida falaria do ângulo de ligação. Novamente mostraria os exemplos de moléculas com seus respectivos ângulos através do projetor. Abordaria a geometria dos átomos de carbono e sempre com exibições do projetor, os tipos de carbonos tetraédricos como etano, propano, butano, o carbono trigonal plano, que é o eteno, carbonos lineares, que é o etino, e um carbono tetraédrico e um trigonal plano, isso ao mesmo tempo, que apresenta essa geometria, que seria o etanal, e no caso só com o uso do projetor. E também abordaria um próximo tópico, que seria a representação da estereoquímica do carbono saturado, que todos precisam de uma representação espacial, então teria que usar o projetor quase durante toda a aula. Explicaria como representar no papel o que estariam visualizando no projetor, porque na hora da prova seria necessário que eles identificassem isso. Abordaria também a polaridade das ligações, relevaria o conceito de eletronegatividade. Novamente usaria o projetor com uma imagem da tabela periódica que indicaria o sentido do aumento da eletronegatividade tanto nos períodos quanto nas famílias. Abordaria as ligações polares e ligações apolares, a polaridade de moléculas e o vetor momento de polo e o vetor momento de polo resultante, que são para as moléculas polares e apolares, respectivamente. A polaridade das moléculas orgânicas, apresentaria vários exemplos, como o metanal, o éter dimetílico, que são polares, e o tetracloreto, o metano e o etileno, que são apolares. Faria na sala um pequeno experimento com água e etanol, que são polares, a gasolina e o querosene, que são apolares, e a gasolina com a água, que é um apolar e um polar, para explicar como funciona a polaridade e a solubilidade das substâncias. Abordaria durante a aula, como o tamanho da cadeia influencia na solubilidade dos álcools, e para isso eu teria que apresentar uma tabela e o projetor seria usado novamente. Apresentaria exemplos do cotidiano também, como a vitamina C, que ela é hidrossolúvel, porque a presença de vários grupos hidrófilos na sua composição, e a vitamina A, que é lipossolúvel, porque a maior parte dela é formada por carbono e hidrogênio. Esses são os componentes que predominam na sua molécula. Então, essa se dissolve bem nas gorduras e não na água. Em seguida, abordaria o tópico das ligações intermoleculares, que são interações de polo-dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo induzido. E também iria abordando as forças intermoleculares e a ebulição, e utilizaria novamente o projetor para representar a passagem das moléculas da fase líquida para a fase de vapor, ressaltando que as moléculas não são quebradas nem destruídas. Nesse processo, elas são apenas separadas umas das outras. Eu utilizaria o exemplo do ácido clorídrico, que é polar e sofre vaporização e quebra as interações de polo-dipolo durante esse processo. O gás cloro, que é apolar e quando sofre a vaporização, rompe as interações de polo instantâneo e de polo induzido. E nos compostos orgânicos, a vaporização do álcool etílico rompe as ligações de hidrogênio. Na acetona, rompe as interações de polo-dipolo, e na gasolina, rompe as interações de polo instantâneo e de polo induzido. Usaria sempre os exemplos do cotidiano para tornar a química de uma maneira mais vívida, porque são elementos do cotidiano, e os alunos poderiam visualizar com mais facilidade e despertar o interesse deles durante a aula.
e levaria a aula adiante, abordando também as forças intermoleculares e o ponto de ebulição. E diria como o tamanho da molécula influencia nesse ponto de ebulição, porque quanto maior for a molécula, maior a superfície para a atuação dessas interações. Então, mais difícil para se separar e mudar de fase seria. E qual tipo de força intermolecular existente nessa molécula, mais forte seria o ponto de ebulição para poder separar. E quanto maior, maior o ponto de ebulição. E no final da aula, de todos esses tópicos, aplicaria os exercícios para identificar a estereoquímica, que foi um dos tópicos abordados, a estereoquímica das moléculas, para identificar quais moléculas são lineares, identificar seus arranjos, quais moléculas são polares, identificar as polares, as apolares, quais delas são immiscíveis em água, na gordura ou em qualquer outro solvente lipossolúvel. E quanto ao experimento que eu citei na aula, eu pediria para eles fazerem um relatório, indicando quais materiais foram usados, o que eles observaram, o porquê daqueles resultados obtidos. E para fazer um trabalho interdisciplinar, eu convidaria a professora de biologia para falar a respeito da alimentação. Ela poderia abordar o tema das vitaminas hidrossolúveis e vitaminas lipossolúveis, quais a sua disponibilidade nos alimentos, e também convidaria o professor de História para ele poder abordar como a aplicação da vitamina C na alimentação das embarcações da Marinha diminuiu os casos de escorbuto entre os tripulantes, que são casos muito retratados em filmes de piratas, que são até muito famosos. E eles poderiam compreender o porquê eles visualizam aquela tripulação geralmente daquela maneira, com a queda de dente, com a pele amarelada, os cabelos ressecados, e a pele também, a falta de ar, o cansaço, aquela aparência cansada. Então, o escorbuto é uma doença causada pela falta da vitamina C. À medida que essa doença avança, ela pode causar diversas dificuldades, como eu já citei antes, e também ela pode causar dificuldades de cicatrização das feridas, alteração de personalidade, ressecamento da pele e dos cabelos. E hoje em dia, que é uma época contemporânea, essa doença ela é mais comum com pessoas com perturbações mentais, hábitos alimentares péssimos, pessoas que têm o alcoolismo, pessoas idosas que vivem sozinhas, não têm um acompanhamento. Mas hoje ela é uma doença rara, mas em refugiados estima-se que essa doença tem mais frequência, vistos que eles não têm uma qualidade alimentar, uma qualidade de vida, para estar, não tem condições, E essa é uma doença conhecida desde o Antigo Egito. E quando houve um grande aumento, um surto dessa doença, foi na Europa, durante as grandes navegações do século XVI, quando os tripulantes das navegações ficavam longos períodos no mar, se alimentando apenas de alimentos não perecíveis. Quer dizer, uma alimentação pobre, ela pode causar diversas doenças, vem trazendo diversas consequências. E esse é um tema que eu posso usar tanto com a professora de biologia, numa atividade interdisciplinar, quanto com o professor de história. Nós podemos trabalhar juntos para fazer uma aula bem instrutiva para os alunos. A avaliação dos alunos seria pela nota das listas de exercícios, que eu passaria referente a cada tópico da aula, o relatório do experimento que foi feito em sala de aula e a avaliação da atividade interdisciplinar. Eu iria dividir a turma em grupos de 6 alunos, onde cada grupo falaria a respeito de uma vitamina e teria que apresentar sua fórmula molecular, identificar os grupos hidrófilos e os grupos hidrófobos de cada vitamina, de acordo com o que eles escolhessem, a sua disponibilidade nos alimentos e a sua história. Descobrir quando elas foram descobertas e quais áreas de aplicabilidade ao longo da história.
E como uma leitura complementar, eu indicaria o livro Paradidático, um químico na cozinha, que é uma leitura agradável, que compara um químico no laboratório com um cozinheiro. Mostra que o trabalho deles é mesmo, eles trabalham com proporcionalidade, com solubilidade, e vai pontos de ebulição, ponto de fusão, tudo isso da mesma maneira que um químico trabalha para produzir algum composto, eles trabalham para poder montar um prato bem saboroso.